Alguns irmãos estão sendo beneficiados pelos estudos que o presbítero Vitor está dando no livro de Jó na escola dominical. E hoje ele fez até um desafio para que os irmãos leiam alguns capítulos do livro de Jó. E até, qual? 3? Do 4 a 13. Não perca estas aulas, se você pode vir, né? Se você não estiver num leito hospitalar, se você não estiver num velório, se você não estiver viajando, né? Se você estiver de boa, como diz o povo, venha para a escola dominical, né? Aqui a gente estuda a palavra de Deus. E podem ter a certeza que em muitos lugares aí pelo nosso Brasil, tem muita gente que gostaria de ter escola dominical e não tem. E às vezes também professores que tratam com responsabilidade a palavra de Deus e têm o sentido, o interesse de transmiti-las ao povo de Deus. Então, ele está falando, os irmãos estão aprendendo. Nessa altura, o Vitor já deve saber mais de Jó do que eu mesmo, mas nós vamos ler o capítulo 1 e 2 do livro de Jó para a nossa meditação nesta noite. Os irmãos acompanhem a leitura então, Jó, primeiro e segundo capítulo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus. Acaso não o cercaste com sebe? A ele, a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, as jumentas pasciam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram, e mataram aos servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer-te a notícia nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os servos, e os consumiu. Só eu escapei para trazer-te a nova. Falava este ainda quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram aos servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te a nova. Também este falava ainda quando veio outro e disse:
Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer-te a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? De rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: Observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitasses contra ele para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: Pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até ao alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: Ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: Falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que lhe sobreviera, chegaram cada um do seu lugar. Elifaz o temanita, Bildade o suíta, e Zofar o namatita, e combinaram ir juntamente condoer-se dele e consolá-lo. Levantando-se eles de longe os olhos e não o reconhecendo, ergueram a voz e choraram. E cada um, rasgando o seu manto, lançava pó ao ar sobre a cabeça. Sentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, pois viam que a dor era muito grande. Senhor, abençoe esta porção da Tua palavra, lida para a edificação das nossas vidas. Que o Senhor esteja sendo glorificado, ó Pai, com tudo aquilo que pudermos aprender da Tua palavra, que é a verdade e que é eterna. Em nome de Jesus, amém. Nós temos alguns salmos que nos conclama a louvarmos a Deus durante toda a nossa vida, durante todo o nosso viver. Como, por exemplo, um que nós lemos logo no início do culto. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Davi, lá no Salmo 34, também ele dizia: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Aí vem aquela pergunta: será que estas afirmações destes salmistas também são as nossas afirmações? Tem sido o desejo também da nossa vida enquanto servos de Deus? Será que nós também podemos repetir como estes salmistas fizeram no passado? Que nós queremos louvar ao Senhor durante toda a nossa vida, queremos bendizê-lo enquanto nós vivermos. Então, basicamente, a nossa meditação vai girar sobre este aspecto. É possível louvarmos a Deus em meio ao sofrimento? Nós sabemos que o louvor é um componente bastante precioso e importante da nossa vida cristã. Nós gostamos de louvar a Deus. Nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele é.
também nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele faz. Nós louvamos a Deus pela sua grandeza, pela sua majestade, pela sua fidelidade. Nós temos prazer em adorar e louvar a Deus. Contudo, quando as coisas estão indo muito bem na nossa vida, se torna muito cômodo e muito fácil nós louvarmos a Deus, nós adorarmos a Deus. Quando não há tempestades, adversidades, quando não há perda de entes queridos, quando a doença não está rondando o nosso corpo ou a vida de algum dos nossos familiares, então fica fácil, fica cômodo nós louvarmos a Deus. Mas será que Deus espera o nosso louvor somente quando as coisas estão sob o controle, sob aquela tranquilidade? Eu creio que não, conforme nós podemos aprender pela história de diversos servos de Deus e também de outros crentes que, durante a história da igreja, deixaram os seus depoimentos, os seus testemunhos de que, mesmo em momentos aflitivos, adversos e tempestuosos, eles não deixaram de louvar e adorar o nome do nosso Deus. Nós observamos aqui, neste texto, que através da vida de Jó, da reação de Jó para com as circunstâncias adversas que ele começou a sofrer ao seu redor, na sua vida também, ele vai demonstrar que aquilo não seria impedimento dele continuar louvando e adorando ao Senhor. Percebemos que esse patriarca, ele foi objeto de um desafio entre Deus e Satanás. O Senhor colocou diante de Satanás que aquele servo era um servo exemplar, um servo que tinha uma integridade a toda prova, um servo que era temente a Deus e que se desviava do mal, além de ser íntegro. Mas Satanás, ele de certa forma colocou ou retrucou diante do Senhor, mas também ele é uma pessoa super abençoada por ti, ele tem tudo de bom e melhor, o Senhor cercou e protegeu e protege as suas fazendas, os seus rebanhos, os seus empregados. Então, naturalmente, por tudo isso, ele te louva, ele te adora. Tem uma família bonita, tem 3 filhas, tem 7 filhos, todos vistosos. Então, é por isso que ele te teme, é por isso que ele te adora. Mas toca na vida dele, tira algumas coisas da vida dele para ver se ele não vai blasfemar contra ti na tua face. E o Senhor permitiu, então, que Satanás pudesse voltar e fazer, então, esse teste com Jó. E o que nós observamos aqui, num primeiro momento, é que os sofrimentos de Jó começaram com a perda dos seus bens, das suas propriedades, dos seus rebanhos, conforme nós encontramos aqui na descrição desse primeiro capítulo. Um servo vinha e contava que tinha havido uma invasão, tinha havido então algum ataque dos sabeus ou dos caldeus ou de outro povo qualquer, e então levaram as jumentas, levaram o gado, levaram os camelos e também mataram os empregados. E um daqueles servos de Jó é que ficaram vivos para trazer a notícia, a triste notícia para Jó. Isso foi acontecendo até que Jó percebera que tudo o que ele tinha, basicamente, tinha ido água abaixo. Praticamente tudo que ele tinha perdido. E nós vamos observar aqui a reação de Jó. Qual foi a reação de Jó? Sobretudo quando ele veio a receber a triste notícia, a mais terrível notícia do falecimento dos seus 10 filhos. Quando alguém, um emissário, veio e disse, olha, os seus filhos estavam todos juntos, festejando, celebrando uma data, e de repente veio um vento forte, soprou contra os 4 cantos daquela casa,
e ela desabou e todos os seus filhos morreram. Então, aquele ponto da notícia trazida para Jó, certamente trouxe ainda maior agravo ao seu sofrimento. Mas qual a reação de Jó? Questionar o Senhor, blasfemar contra Deus, como o diabo achou que ele faria? De maneira alguma. A reação de Jó foi essa que nós encontramos aí do versículo 20 ao 22, mais precisamente nestas palavras. Jó se levantou, rasgou o manto, demonstrando o sofrimento atroz que ele estava tendo, se lançou em terra, se curvou diante de Deus, e diz aqui o texto, e adorou, dizendo: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então essa foi a reação de Jó. Mas houve um segundo momento também, onde o sofrimento de Jó haveria de ser testado de uma forma ainda mais forte, porque ele então recebeu úlceras sobre todo o seu corpo. Diz o texto que da planta dos pés ao alto da cabeça, úlceras ou tumores malignos, então passaram a existir no corpo de Jó. E ele não tinha nada o que fazer a não ser sentar-se na cinza, pegar um caco de argila, talvez, alguma coisa dura, para raspar com aquele caco aquelas suas feridas. Se a gente ler um pouco mais do conteúdo do livro, nós vamos perceber que aquilo era repugnante, que aquilo era asqueroso, que aquilo cheirava mal. E nós vamos observar nesse momento a reação da sua esposa. Qual foi a reação da sua esposa? Blasfemou contra o Senhor. Praticamente, ela permitiu que o sofrimento do seu esposo atordoasse a sua alma, o seu coração, e ela blasfema contra o Senhor, não mostra integridade, a mesma integridade de Jó. E ela, então, o que diz para o seu esposo, para Jó? Olha, você deveria amaldiçoar o teu Deus. De que vale a sua fé, a sua confiança em Deus? Já fez você perder tudo, todas as suas propriedades, todos os seus rebanhos, todos os nossos filhos. Agora você perde a saúde e está indo cada vez de mal a pior. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Acaba com essa história, acaba com esse opróbrio, com essa infâmia. E a reação de Jó foi também uma reação completamente difícil. Mulher, você fala como uma doida. Por acaso Deus tem nos dado muitas bênçãos? Ele não poderia também permitir que nós tivéssemos males? Ele tem nos enviado bens, ele poderia também nos enviar males. Então, em tudo isso, diz o texto, Jó não pecou com os seus lábios, não blasfemou de Deus. Num terceiro momento, que o capítulo vai nos mostrar aqui, mais o capítulo 2, os amigos de Jó, 3 amigos de Jó, sabendo daquilo que estava acontecendo com Jó, vieram ali até onde Jó estava, na tentativa de condoer-se dele e de consolá-lo. O objetivo era notável, era digno. Mas quando eles foram se aproximando, que divisaram Jó, eles não reconheceram. Jó estava, de fato, irreconhecível por aquilo tudo que o seu corpo apresentava. Aquelas úlceras, aqueles ferimentos todos, aquelas feridas purulentas. Eles não reconheceram. E quando foram chegando mais perto, viram a situação do amigo, e o que eles fizeram? Aquilo que a gente faz quando vai visitar o enfermo, se desata a chorar, né? E começa a ter um sentimento que vai muito mais complicar a vida do visitado, né, do que se nós não estivéssemos ali. Eles vão chorar profundamente, eles vão desatar a chorar. E depois ficam com Jó 7 dias ali na terra, em terra. E diz o texto que nesses 7 dias eles mantiveram silêncio completo, nada falaram.
porque viam que a dor de Jó era muito grande, era muito grande. Então nós observamos aqui que esses 3 momentos vão acontecer e a visita desses amigos, longe de ajudar Jó, trouxeram ainda mais dificuldade. Ele não se sente confortado, consolado por aqueles amigos, porque os amigos começaram a indagar, a tentar encontrar o porquê, ou os porquês de tudo aquilo que Jó enfrentava. Quando a gente vê alguém sofrendo isso ou aquilo, ou mesmo nós sofrendo, nós às vezes começamos a pensar nas possíveis causas, por que isso, por que aquilo, pensando que nós vamos encontrar sempre uma resposta muito fácil e muito clara diante de nós, mas nem sempre é assim. O Senhor não mostrou em nenhum momento a Jó, durante aquele sofrimento, o porquê de tudo aquilo, o que estava realmente por trás. Mas nós sabemos que Deus tinha um propósito, e o propósito de Deus foi de fato cumprido. Jó passou de fato no teste, nas provações, nos sofrimentos, e ele não deixou de louvar e adorar a Deus em momento algum. Ainda que tivesse em alguns momentos feito perguntas ou questionamentos para o Senhor, ainda que não entendesse e não conseguisse achar qualquer possível explicação para o seu sofrimento, ainda que ele desdisse o dia do seu nascimento, e ele gostaria que aquele dia não tivesse acontecido. E se tivesse, e se de fato aconteceu, ele gostaria de ter sido abortado, ele teria sido melhor ele não nascer, do que nascer e passar por todas aquelas situações, por todo aquele sofrimento. Mas o que a gente percebe é que Jó deixa-nos um legado. Esse livro tem servido para confortar e consolar a muitas pessoas que às vezes sofrem sem entender os porquês, os motivos, mas sabem que por trás de qualquer coisa que nos sobrevém ou nos sobrevenha, há um Deus por trás de tudo, um Deus que cuida de nós, um Deus que está conosco, e Ele vai permitir que nós possamos suportar aquela situação. Vamos então pensar em 3 causas, que permitiram a Jó louvar e adorar a Deus, mesmo em meio àquele grande sofrimento. Primeiramente, ele conseguiu adorar e louvar a Deus no meio daquele sofrimento todo, porque Jó manteve o foco da sua vida em Deus. Se ele tivesse colocado o seu olhar simplesmente naquelas circunstâncias todas ao seu derredor, ele certamente não teria motivos para louvar e adorar a Deus. Mas o foco, a sua visão, era de fato olhar para Deus, ainda que não entendesse tudo aquilo que estava acontecendo. Depois de cada ataque ali numa ou noutra fazenda sua, e depois de perder os filhos, ele ainda assim curvou-se diante da majestade divina e ele adorou a Deus. Então, não concentrou o seu olhar nos seus bens, nos seus rebanhos e nem mesmo na vida dos seus filhos, que infelizmente também morreram. Mas ele soube colocar o seu olhar justamente em Deus. O foco da sua vida estava em Deus. E nós aprendemos com Jó que se o foco da nossa vida não estiver em Deus, nós não seremos capazes de suportar as agruras de um sofrimento tão intenso. Às vezes sofrimentos menores, mais corriqueiros, a gente pode até aguentar, mas sofrimentos atrozes como este que Jó enfrentou, só mesmo se o nosso olhar estiver colocado em Deus. Então ele conseguiu adorar e louvar a Deus porque manteve o foco da sua vida em Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Sem blasfêmias, sem murmurações, sem queixumes diante de Deus nesse momento aqui, conforme nós lemos agora há pouco. O que acontece é que a nossa fé em Deus, ela tem realmente que nos transportar acima das nossas dificuldades.
ela tem que nos fazer andar altaneiramente sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas tempestades, no dizer lá do profeta Abacuque. O Senhor faz-me andar saltitando como uma corça e me faz andar altaneiramente sobre as minhas lutas, sobre as minhas provações. Por quê? Porque o foco da vida do profeta e também o foco da vida de Jó estavam voltados para Deus. E somente vamos suportar essas agruras se nós estivermos com o nosso olhar da fé colocado realmente na pessoa de Deus. Nós observamos que mesmo depois que a sua mulher blasfemou e conclamou Jó para amaldiçoar o seu Deus e morrer, acabar com aquilo, nós percebemos que ainda assim ele voltou-se para Deus. Mulher, Deus tem nos dado bens, porque ele também não poderia nos enviar males. E em tudo isso, Jó não blasfemou com os seus lábios contra o nosso Deus. Nós observamos então que precisamos colocar o foco, a nossa visão espiritual realmente no nosso Deus, porque se não tivermos fazendo isso, nós não vamos suportar as angústias, as tristezas, as perdas, as tempestades que muitas vezes nos sobrevierem. Há algum tempo atrás, nós falamos, no mês de agosto, a respeito de Simonton. A história de Simonton mostra a mesma têmpera de fé, a mesma motivação e disposição de Simonton, aquele missionário que veio trazer ou veio iniciar a igreja presbiteriana aqui no nosso Brasil. Então nós observamos que ele também foi tocado pela dificuldade, pelas agruras de um sofrimento bastante intenso. Ele veio solteiro, em determinado momento foi aos Estados Unidos, em 1863 ele volta casado. Um ano e 4 meses depois, a sua esposa tem uma filhinha, dá luz a uma filhinha que se chama também Ellen, mesmo nome da mãe, mas a esposa de Simonton perde a vida 9 dias depois do parto, porque teve dificuldades, teve complicações no parto. E o que Simonton fez? Arrumou as malas e voltou com a filhinha lá para os Estados Unidos? De maneira alguma. Nós observamos que ele se manteve com a sua visão espiritual colocada naquele Deus que o chamou para um ministério aqui no Brasil. E no dia 28 de junho de 1864, ele colocou lá no seu diário as seguintes expressões: Deus tenha piedade de mim agora, pois águas profundas rolaram sobre mim. Ellen está estendida no seu caixão na sala de entrada. Deus a levou tão de repente que ando como quem sonha. Mas ele não arredou o pé da sua vocação e do ministério, do chamado de Deus para a sua vida. Continuou no seu ministério até que, 3 anos depois, ele também veio a falecer por causa da febre amarela. 34 anos só. Então nós observamos um ministério pequeno, de 8 anos, mas com um desdobramento, com um crescimento, e até hoje a vida de Simonton ainda fala, ainda testemunha que na hora do infortúnio, na hora do sofrimento atroz, nós temos que desviar o nosso olhar daquilo que está diante de nós, ou daquele sofrimento em si, e nos voltarmos para o Senhor nosso Deus, olhar a Deus. Segundo ensinamento, Jó conseguiu adorar e louvar também ao Senhor em meio àquele grande sofrimento que passou, porque ele reconheceu a soberania de Deus. Não só reconheceu a soberania de Deus sobre a sua vida e sobre tudo o que tinha e que era, como também confiou nesta soberania. Nós cremos também na soberania de Deus. Nossa doutrina, ela é muito embasada na soberania de Deus, inclusive na nossa eleição. É tudo obra de Deus. E se não fosse obra de Deus, jamais seríamos salvos. Porque até a fé que nós precisamos, a verdadeira fé que precisamos para crer e receber a Jesus,
é o Espírito Santo de Deus que nos dá através da palavra de Deus que nós ouvimos ou que nós lemos. Nós cremos na soberania de Deus. Deus é soberano sobre tudo e sobre todos. Cantamos isto de vez em quando aqui. Nosso Deus é soberano, né? Mas algumas vezes pode ser que na nossa vida a teoria não seja a mesma prática. Pode ser que a nossa crença em alguns momentos não seja de fato nessa crença e nessa confiança de que Deus é soberano sobre tudo aquilo que está nos acontecendo ou acontecendo ao nosso derredor. Mas o fato é que Deus é de fato soberano. Nós somos ovelhas de Jesus, gostamos de pensar, né, que Jesus é o nosso bom pastor, mas nem sempre nós estamos dispostos a seguir o direcionamento desse fiel e sábio pastor, que muitas vezes vai conduzindo as nossas vidas, não somente por pastos verdejantes, mas vai nos conduzindo também por situações atípicas, justamente porque quer que nós dependamos da sua graça, do seu favor, do seu ensino, do seu conforto. Nós devemos entender que aconteça o que acontecer na nossa vida, Deus precisa ser reconhecido como Deus. Ele é Deus e por isso Ele é soberano e por isso Ele faz o que lhe aprouver. Ele age conforme os seus propósitos eternos, conforme a palavra de Deus fala. Há até uma canção aí que de vez em quando a gente ouve. Se Ele agir, Ele é Deus. Se não agir também, conforme a gente gostaria, continua sendo Deus. Se Ele curar, Ele é Deus. Se não curar, continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus e nós devemos entender que Ele é Deus, né? E algumas vezes nós podemos vacilar nessa confiança ou nessa prática. Precisamos crer de fato e confiar na soberania de Deus. E Jó faz isso durante a narrativa da sua vida, da sua biografia. Lá no capítulo 23, ele fala a respeito da soberania de Deus. Ele chega a dizer: se Deus resolveu alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará. No capítulo 12, ele diz, ou reconhecia também a soberania de Deus, dizendo assim: na sua mão está a alma de todo ser vivente e o espírito de todo gênero humano. E lá no final do livro, ele ainda vai dizer, depois de Deus mudar a sua sorte, a sua situação, o panorama da sua vida, tirar todo o sofrimento, ele vai dizer: eu sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, ele tinha essa noção da soberania de Deus, que só aumentou com o sofrimento que ele passou, porque mais ainda ele teve a noção, o reconhecimento da soberania de Deus. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então Deus cumpriu de fato o seu propósito, mostrando ao inimigo que aquele servo era de fato íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal e não blasfemaria diante do sofrimento, das perdas e das agruras todas que ele haveria de sofrer, como nós encontramos aqui na palavra de Deus. Falamos agora há pouco, quando cantávamos, sobre Horácio Spafford. Então, o testemunho que ele deixa através daquele poema mostra de fato a confiança na soberania de Deus. Eu perdi boa parte das coisas que eu tinha com o incêndio lá em Chicago. Eu perdi um filho querido. Depois eu perdi as 4 filhas. Mas tudo vai bem com a minha alma. Tudo vai bem com a minha alma. Lá na letra original, nós não temos a mesma letra no hino. O hino basicamente faz uma paráfrase àquilo que Spafford escreveu então na poesia. A poesia diz assim: quando a paz como um rio atravessa o meu caminho, quando tristezas como as ondas do mar me inundam, seja o que for a minha porção, tu me ensinas que tudo está bem com a minha alma.
tudo está bem com a minha alma. Ainda que Satanás me ataque, se provações me vêm, que eu deixe esta segurança controlar-me. Cristo já considerou a minha triste situação e derramou o seu próprio sangue pela minha alma. Tudo vai bem com minha alma. Para mim, portanto, viver é Cristo daqui para frente. Se o Jordão acima de mim rolar, nenhuma dor intensa provarei, pois na morte e na vida tu hás de sussurrar paz para a minha alma. Tudo vai bem com a minha alma. Senhor, é por tua vinda que nós esperamos. O céu e não o túmulo é o nosso alvo. Ó trombeta do anjo, ó voz do Senhor, esperança e descanso abençoados da minha alma. Tudo vai bem com a minha alma. Quando a nossa fé é colocada em Deus, quando a nossa fé crê de fato na soberania de Deus, tudo vai bem com a nossa alma. Por isso, a paz do Senhor pode de fato inundar o nosso coração. E podemos até dizer como Paulo, entristecidos, mas sempre alegres, porque há uma alegria interior no nosso coração que as agruras da vida não poderão tirar. A alegria de sabermos que pertencemos a Deus, de que somos de Jesus, de que Jesus vai cumprir a sua vontade nas nossas vidas e tem promessas gloriosas para a nossa vida, promessas eternas. Paulo nos diz em Romanos 8,18 que os sofrimentos do tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada no dia de Jesus Cristo, na volta gloriosa de Jesus Cristo. Tudo vai bem com a nossa alma se nós olharmos para Deus, se nós crermos na soberania de Deus. Mas há um terceiro ensino que nós podemos também extrair. Jó conseguiu louvar e adorar a Deus em meio àquele sofrimento todo, porque ele entendeu que louvor e adoração não depende de circunstâncias. Louvor e adoração não depende de circunstâncias. Eu não vou louvar ao Senhor e adorar ao Senhor só quando as coisas estão indo muito calmas, muito bem, muito tranquilas, muito bonançosas. Eu vou louvar e adorar a Deus mesmo nas adversidades, mesmo nas lutas, nas procelas, nas tempestades, nos sofrimentos. E a gente aprende isso com Jó, como a gente aprende isso com outros servos de Deus também. Paulo enfrentou muita dificuldade também, muitas adversidades para cumprir o seu ministério, mas ele o fazia com alegria, ele sofria com alegria, ele sofria com dedicação ao Senhor, e ele podia dizer, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Parece um desafio gigantesco diante das nossas vidas, diante da nossa pequenez. Em tudo dai graças. Mas a palavra de Deus diz que nós podemos de fato agradecer, mesmo não entendendo os porquês, porque há um Deus por trás de tudo aquilo que nos sobrevém. E Paulo também, na carta aos Romanos, capítulo 8, fala que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados pelo seu decreto eterno. Jó, ele entendeu que a adoração a Deus não dependia de circunstância. Por isso, perdendo os bens, perdendo as propriedades, perdendo os empregados, perdendo até mesmo os filhos, o que nós observamos é que ele rasga as suas roupas, ele raspa a sua cabeça num sinal de profunda humilhação, ele lança-se em terra e adora a Deus. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendita seja a vontade do Senhor. Mesma expressão de fé nós encontramos no profeta Abacuque. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, ainda que o fruto da oliveira também não apareça, minta, ainda que os campos não produzam mantimento e as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Eu, todavia, me alegrarei no Senhor meu Deus e exultarei no Deus da minha salvação. Essa é a expressão de Abacuque. E nós também temos que ser como Abacuque.
ainda que isto esteja acontecendo, ainda que esteja sendo difícil, eu posso me alegrar no Senhor e exultar no Deus da minha salvação. Quando Paulo e Silas estavam presos, por causa da pregação do Evangelho lá em Filipos, lá dentro do cárcere, cerca de 11 horas da noite, quase meia-noite, o que eles faziam? Eles cantavam louvores em adoração ao Senhor Jesus. E naquele momento de louvor, com os seus corpos fustigados pelas varas, provavelmente ensanguentados, com dores, mesmo assim, eles louvavam a Deus, louvavam a Jesus. E à meia-noite, nesse momento de culto, de louvor, de adoração, mesmo naquelas circunstâncias adversas, Deus interveio, mandou um terremoto que abalou os alicerces da prisão, abriram-se as cadeias, as celas, as correntes que aprisionavam todos os sentenciados, todos os que estavam presos, e nós sabemos ali que Deus foi glorificado na conversão do carcereiro, depois da sua família toda, e muito provavelmente de muitos outros prisioneiros que estavam ali e perceberam que a mensagem que Paulo trazia era realmente a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Não só o carcereiro ouviu essa palavra, os outros também ouviram, e provavelmente aconteceram conversões ali, e a igreja dos filipenses começou a florescer, a crescer, a desenvolver naquela cidade e deu muitas alegrias ao ministério do apóstolo Paulo. Nós sabemos então que lá no final do livro, Jó vai passar por uma transformação radical na sua situação. Deus também vai intervir no momento certo. Quando Jó orava pelos seus amigos, Deus não estava querendo aceitar as orações dos amigos de Jó, porque eles não falaram de Deus o bem que Jó falou, porque eles não confortaram, mas abalaram ainda mais a tristeza ou as agruras do sofrimento de Jó. Então o Senhor disse: olha, vocês peçam para o meu servo Jó orar por vocês. Do meu servo Jó eu aceitarei as orações. E o que aconteceu? Que quando Jó orava pelos seus amigos, Deus então mudou a sorte de Jó, a situação de Jó, o panorama de Jó. Deus o abençoou de uma forma ainda mais abundante do que antes. Lhe deu outros 10 filhos, lhe deu muitos outros rebanhos, muitas outras propriedades e ainda lhe deu 140 anos de vida, conforme nós encontramos no registro aqui do livro de Jó. Irmãos, não é fácil, de fato, não é fácil nós glorificarmos a Deus, louvarmos e adorarmos ao Senhor em meio ao sofrimento. Mas isso será sempre possível se nós voltarmos os nossos olhos, o nosso olhar para o nosso Deus, se tirarmos das circunstâncias e os colocarmos em Deus. Se nós também reconhecermos a soberania de Deus sobre tudo, sobre as nossas vidas também, isso será possível. E será possível também se nós, de fato, estivermos percebendo e entendendo que louvor e adoração a Deus independe de circunstâncias favoráveis ou não favoráveis. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar em pé para encerrarmos o culto. Qualquer irmão ou irmã que desejar fazer esta oração final, pode fazê-la e depois a bênção apostólica, encerrando o nosso culto. Pai, que nós possamos seguir o exemplo de Jó, Pai, que possamos estar louvando o Seu nome em todas as situações, Pai, estando Amém. Com dificuldades, estando bem, que nós possamos sempre lembrar que é o Senhor que merece toda a honra e toda a glória, Pai, Sim. E devemos sempre lembrar disso, Senhor. Fica com a Tua igreja, Pai, esteja abençoando essa igreja no seu crescimento
espiritual, no crescimento numérico também, Pai. Dá-nos uma semana boa de trabalho, Senhor. Abençoe aqueles que estão procurando emprego, Senhor. Abra uma porta de trabalho para eles também, Amém. Senhor. Fica com aqueles que estão necessitados de uma cura, Pai. Tu é o médico dos médicos, Pai. Tu sabe todas as coisas e Tu tem o poder para ajudar essas pessoas, Senhor. Fica conosco, Pai. Fica com os nossos líderes, com nossos pastores, Pai. Obrigado, Pai, pela assembleia que tivemos hoje de manhã, muito esclarecedora, Pai, Muito bom, que Pai. alertou a igreja da necessidade que ela tem, Pai. Amém, ó Fica com todos nós, Pai, e dirige o nosso viver, Pai. Em nome de Jesus, que eu te peço e agradeço por tudo. Amém. Amém. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso amado Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco e sobre vós permaneçam. Amém.